Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então a primeira coisa é o que fazer. Esse versículo, irmãos, ele já deixa para nós uma coisa. Você não pergunta se Deus quer te abençoar. Ele já está dizendo para você o seguinte: escolha a bênção, não escolha a maldição. Na vida é assim, irmãos, ou alguma coisa é bênção, ou alguma coisa é maldição. Não tem terceira opção. Não tem. Sua casa é uma bênção ou uma maldição na sua vida? O pão que você come todo dia é uma bênção ou uma maldição na sua vida? Seus filhos são bênção ou maldição na sua vida? Bênção. E aí as maldições? Tem várias também aí que a gente pode experimentar. Por quê? Porque o mundo ficou sujeito às maldições. Deus disse o que para Adão quando ele pecou? Maldita é a terra, Adão, por tua causa. Então as maldições entraram na terra por conta do pecado. Então também, né? Você está andando ali, você tropeçou, bateu o dedão, arranca a unha do dedão. Isso foi bênção ou maldição na sua vida? Maldição, E a gente tem que conviver com essas maldições, não dizendo que a gente deseja maldições, ou que legal, essa maldição que está acontecendo na minha vida. Não, a gente não deve celebrar as maldições, mas a gente entende o quê? Que a gente, nesse mundo, vai passar por aflições, Jesus disse. É ou não é? Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que entender, irmãos, o que é bênção na vida da gente, o que é maldição. E Deus está falando aqui: eu coloco como testemunhas diante de vocês, o céu e a terra, porque eu estou propondo para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vivam. Então Deus quer que você viva, e Ele vai continuar, Como que eu vou escolher a vida? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Então Deus quer longevidade para você também. O que é longevidade? Vida longa. Mas essa vida longa depende daquilo que você e eu vamos escolher para as nossas vidas. Então aqui a gente já entende o quê? A escolha de como nós vamos caminhar aqui nessa terra. Se nós vamos observar a vontade do Senhor, dar ouvidos a Ele e se apegar nele, é o que Ele está dizendo aqui no texto. Se apegue nele, se apegue no Senhor, dê ouvidos a Ele, e assim você estará escolhendo o quê? A vida, a bênção, tá? A bênção. Então, primeiro ponto, escolher aquilo que se faz. Isso é uma escolha minha e sua. Qual caminho nós vamos trilhar? Você teve que escolher hoje se você viria para esse culto ou não. Amanhã também você terá outras escolhas a fazer. E aí somos nós que decidimos. Ninguém pode decidir por nós, irmãos. Ninguém, tá? Agora, quando a gente quer, a gente corre atrás e faz. É ou não é? Só se realmente não tiver ao nosso alcance. Mas o ser humano é assim, quando ele quer mesmo uma coisa, ele corre atrás e alcança, não é? A gente estava vendo aí, esses dias morreu o Silvio Santos, e é um exemplo de quem quis, correu atrás e conquistou, alcançou, é ou não é? Ele, quando falaram para ele assim: Silvio, por que você não pega a concessão do governo federal para você ter um canal de televisão? Sabe o que ele falou? Quem vai dar canal de televisão para um camelô? Ele disse. Mas aí ele falou que aquilo ficou na cabeça dele.
um conselho, uma sugestão que uma pessoa deu para ele. Aquilo ficou na cabeça dele. E quando ele viu que as portas começaram a se fechar, as outras emissoras não queriam dar abertura para ele apresentar como ele gostava, então ele disse: eu vou ter um canal de TV. Para quê? Para ser apresentador. Ele disse que ele nunca quis ser empresário, ele queria ser apresentador. E por isso que ele aceitou o desafio. E aí, então o que acontece? Quando a pessoa quer, mesmo o ímpio quer, ele corre atrás, e Deus também, permite. Porque tudo, irmãos, também depende do próprio Deus, de permitir e abençoar, Então, a pessoa alcança. E nós, os filhos de Deus, os herdeiros da promessa, será que Deus também não quer dar para nós, ou já não nos deu, grandes oportunidades? Grandes oportunidades? Tudo depende das escolhas, da determinação de cada um. Então, primeira coisa, primeira escolha, o que fazer da nossa vida, tá? Segunda escolha, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir ou afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui a gente vê um outro exemplo de escolha. Como assim? Que escolha foi essa? Irmãos, Pedro, diante do mar, vendo Jesus andar sobre as águas, desafiou, falou para Jesus, fez um desafio para Jesus, Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Porque Pedro sabia que Jesus, ele dava oportunidades, Senão Pedro não teria dito isso. Pedro acreditou que se fosse realmente Jesus, ele iria dar essa oportunidade de Pedro andar sobre as águas. Esse é um grande ponto, tá? Jesus, ele não fez tudo o que ele fez e disse para nós: vocês serão incapazes de fazer. Eu fiz porque eu sou filho de Deus. Não. Tudo que Jesus fez, ele nos deu a autoridade e a liberdade para também fazermos, tá? E ali foi um exemplo disso. Jesus disse: vem, e Pedro começa a andar. Ele chegou a dar alguns passos. A Bíblia dá a entender isso, que ele começou a dar alguns passos sobre as águas. Mas, vendo a força do vento, teve o quê? Medo, e começou a afundar. Pedro estava olhando para Jesus, irmãos, mas de repente ele desviou o olhar dele para quê? Para a força do vento. Esse é um direito, é uma responsabilidade que Deus te deu, e é você que vai ter que escolher. Ou você olha para Jesus e mantém os seus olhos firmes nele, Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou você olha para ele em todo o tempo e não desvia o seu olhar dele, ou você vai olhar para as suas dificuldades, você vai olhar para aquilo que te entristece, para aquilo que te amedronta, você vai olhar para as circunstâncias. E aí? A escolha está com a gente. Para onde que você vai olhar? Jesus está dizendo: vem, vem, eu quero que você ande, eu quero que você supere, eu quero que você faça o extraordinário, que você ande no sobrenatural, como ele mesmo andou. É claro, você não vai sair por aí, vai pegar um barco, vai lá para o alto mar lá e vai começar a querer, não é disso. Mas você pega essa experiência de Pedro e aplica na sua vida, naquilo que você precisa crer no sobrenatural, que você precisa também andar muitas vezes
sobre as águas, algo impossível de se fazer. Nós vivemos, irmãos, todos os dias com lutas e desafios que exigem de nós a fé no sobrenatural. Seja para a conversão de alguém. Quem converte alguém do pecado? Quem é que convence as pessoas do pecado? É o Espírito Santo, é Deus. Isso é sobrenatural. Ou você crê nisso, que Deus vai fazer uma transformação na vida da sua família, ou você vai ficar olhando para as dificuldades, para aquilo que você vê todo dia na vida dessas pessoas, e vai ter medo, ou vai ter dúvida, ou vai se entristecer, ou vai, enfim, se abater, e não vai poder ver Deus agir. Então, nós que escolhemos para onde nós vamos olhar. Ou você olha para Jesus, para aquilo que Ele disse para você que Ele vai fazer na sua vida, ou você olha para as dificuldades, tá? Então, para onde olhar é outra escolha que nós fazemos. Em que me ocupar? Em que me ocupar? Como assim? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós sabemos que é importante, é necessário, nós temos responsabilidades todos os dias, seja com pessoas, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, enfim, todos nós temos ocupações, é ou não é? Agora, existem momentos que Deus quer ter um encontro conosco. Ele quer esse momento onde a gente para tudo para simplesmente ouvirmos Ele falar. Então essa ocupação, essa escolha também depende de nós. Deus não vai pegar a gente pelo braço, colocar a gente sentado, ou colocar a gente diante da palavra dele, ou nos colocar ajoelhados e vai nos obrigar a isso. Não. Isso deve ser uma decisão deliberada de cada um de nós. Tem que ser algo voluntário. É você mesmo que tem que dizer para tudo e para todos: agora não. Agora é o meu momento de ouvir o Senhor falar. Agora é o momento onde eu vou desabafar. Eu vou ter o meu momento de falar para Deus tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sentindo, de entregar tudo para Ele. É o meu momento com Ele agora. Da mesma maneira, é o meu momento de ouvir o Espírito Santo falar. É o meu momento agora de deixar o Espírito Santo trazer o refrigério, a paz que eu preciso. E aí é na sua casa, em momentos onde você vai estar lendo a palavra, meditando nela, orando ao Senhor. É enquanto você vem para cá para ouvir a palavra de Deus, é o seu momento com Ele. E esse momento Jesus está chamando de coisa simples e única necessária, Ele fala. Marta teve a oportunidade de ouvir da boca do Mestre as palavras da vida, e ela escolheu fazer as coisas do lar. Talvez não, né? Eu não acredito que Marta estava mal intencionada. Ela estava bem intencionada. Ela queria ali talvez servir, né, a Jesus, servir pessoas ali, ou estava realmente só limpando a casa dela, né, fazendo ali os afazeres da casa, bem intencionada. Você já ouviu falar que de boa intenção o inferno vai estar cheio? Você já ouviu esse termo? Por quê?
às vezes, irmãos, a nossa vida está cheia de boas intenções, estamos cheios de planos bons, e Deus está olhando e dizendo assim: tá, seus planos são bons, sim, mas são bons para quem? Será que são bons para mim? Será que os seus planos estão colocando o meu reino em primeiro lugar, a minha vontade em primeiro lugar? Será que os meus pensamentos, você está permitindo que eu coloque os meus pensamentos nisso aí que você está fazendo? Nessa ocupação que você está tendo? Será que você está me glorificando? Será que as pessoas estão olhando para você, olhando para a sua vida e estão vendo o meu filho em você? Vendo as suas atitudes, as suas palavras, vendo as suas intenções? Será que Jesus está nas suas palavras, nas suas intenções, nos seus projetos? Será que o meu reino, vidas que eu estou querendo salvar, vidas que eu estou querendo ensinar a minha palavra, libertar, curar, será que essas vidas estão incluídas nos seus planos? Você tem projeto de levar essas vidas a conhecer o meu Filho Jesus? Para que elas também recebam a vida eterna como você recebeu? Será que tudo que você faz está envolvendo os meus projetos dessa forma? Então, irmãos, Jesus ali está ensinando para nós: nada é mais importante que o meu momento de ouvir o Senhor, me alimentar dele, crescer nele. Nada é mais importante que isso. As outras coisas são importantes. A Bíblia não fala que outras coisas não são importantes. Fala sim. Inclusive a Bíblia fala, né? Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, não é assim? Elas não têm liderança e mesmo assim elas trabalham, né? Se preparam para o inverno. Então a Bíblia fala que trabalhar é algo sim, claro, necessário e importante. Mas quando a gente coloca os propósitos de Deus, o reino de Deus, e comparamos todas as outras coisas com a eternidade, tudo cai em seu valor. Tudo fica em segundo plano para Deus. Tudo fica, tá? Porque, de fato, irmãos, nós vivemos aqui entendendo que Jesus está voltando e nós não somos daqui. Nós não fomos chamados para vivermos pensando que aqui é a nossa casa, aqui é a nossa morada. Não é. Não é. Nós estamos aqui numa passagem muito rápida, muito curta. Se a gente compara a eternidade com essa vida tão curta aqui, perde qualquer sentido essa vida. Comparado, pensa, 90 anos, se chegarmos lá, 80 anos, 90 anos. Pensa isso comparado com uma eternidade. Não dá para comparar, não é verdade? Então, se a gente for pensar direitinho, nós vamos ver que nós investimos tanto em algo que não é nada comparado à eternidade, tá? Então, uma outra escolha é em que nos ocupamos. Vamos agora para mais uma escolha. O que ouvir? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Todo dia a gente ouve muitas coisas, todos os dias a gente ouve muitas coisas e a gente observa muitas coisas, tá? E tudo que a gente ouve tem uma mensagem envolvida, um objetivo, uma intenção naquilo que nós ouvimos. Tudo que nós ouvimos das pessoas, aquilo que sai da nossa boca também, é claro, a gente ouve, tem uma intenção por trás. Tem uma intenção por trás. E aí a gente tem que observar se isso que nós estamos ouvindo está de acordo com as intenções do nosso Deus. Quando você ouve uma mentira muito
grande, você já logo identifica. Isso aí é uma mentira. Vou dar ouvido a isso? Vou aceitar isso? Claro que não, né? Você sabe que é uma mentira. Agora, quando você ouve um sofisma, uma falácia, uma meia-verdade, é pior. E muitas vezes, irmão, a gente ouve isso quando pessoas tentam nos conformar com certas coisas. Sabia? Quando uma pessoa ela vem te consolar, e o consolo dela é o seguinte: olha, tá feito. Esse aí é o seu fim. Esse aí é o final. Não vai mudar. A situação não vai melhorar. Faz o seguinte: agradeça a Deus e continue conformado com o problema. Por quê? Porque isso faz parte da vida. Jesus, aí você tem que ir para a Bíblia. Se Jesus estivesse aqui ao meu lado, essa pessoa disse para mim: se conforme, Jesus está ao meu lado, o que Jesus falaria? Aí você tem que ir para a sua Bíblia. Quais foram as palavras de Jesus para as pessoas que procuravam Ele? O que Ele diria se Ele estivesse aqui? Será que Ele diria isso que essa pessoa falou? Um conselho que você pede para alguém, essa pessoa te deu um conselho. Você tem que pensar: será que Jesus daria para mim esse conselho que essa pessoa deu? Quais eram as palavras do Mestre? E assim você vai escolhendo aquilo que você ouve todo dia. Você está lá diante da sua TV. Os acontecimentos estão ali todos os dias. As notícias estão vindo. Que mensagem que essas notícias estão passando para o meu coração? Será que essas notícias têm o poder de me fazer crer que amanhã as notícias serão totalmente diferentes? O que vocês acham? Quando você vê os noticiários na TV, esses noticiários, eles trazem para você a certeza que no dia 30 de agosto, as notícias serão todas contrárias? É isso que o noticiário passa para você? É ou não? Não. O noticiário te faz acreditar que amanhã as notícias vão continuar sendo as mesmas. Mas eles fazem por maldade, com intenção mesmo de me fazer crer no pior? Não. Eles fazem isso porque eles também não acreditam que amanhã será diferente. Eles não acreditam, porque eles não podem acreditar. Porque só pode acreditar quem tem Jesus, quem tem a palavra. Então, se você ouve notícias de alguém que não crê em Jesus, que não crê nas palavras de Deus, essa pessoa ela não vai te fazer duvidar, ela não vai te fazer acreditar no pior porque ela quer te fazer acreditar, não. Ela vai te fazer acreditar no pior porque ela também não acredita no melhor. Ela não tem condições de acreditar no melhor. Por isso que a igreja deveria ser o quê? Um instrumento de levar para as pessoas a boa notícia. A igreja deveria ser um instrumento hoje de levar para o mundo as boas notícias. Quais são essas boas notícias? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus livra da morte prematura. Essa deveria ser a notícia que a igreja deveria levar, porque foi isso que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Olha a notícia. E a Bíblia fala que Jesus, ele não acudiu às palavras daquela pessoa que veio falar com Jairo. Não acudir é o que, irmãos? O que significa não acudir a tais palavras? Não se apropriar dessas palavras. Na NVI diz: Jesus, não dando ouvidos às palavras, a essas palavras, disse: crê somente, não temas. Então é o que eu estou dizendo para vocês. Se Jesus estivesse na frente da sua TV, quais seriam as notícias de Jesus para você?
Quais seriam? Se Jesus estivesse, irmãos, lá, diante da sua TV, se ele estivesse sentadinho lá, o âncora, né, lá, ele falaria o quê? Tem de bom ânimo, creia em mim, que você não vai precisar passar por essa destruição. Creia em mim, porque essa doença não vai te matar, porque eu vim para levar suas enfermidades. Creia em mim, que você vai prosperar. Essa falta de emprego aqui não vai pegar você, porque é isso que a Bíblia fala. E aí, irmãos, ele diria o Salmo 91, né? Ele citaria para nós, né? Mortandade que assola ao meio-dia não vai te pegar. O jornal fala, olha, tá vindo um novo Covid aí, pior, muito pior do que o primeiro. Aí Jesus diria, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos você vai ver a recompensa dos ímpios. Então, irmãos, a gente tem que começar a escolher o que eu vou ouvir, o que eu vou me alimentar. Por quê? Porque é isso que vai determinar a sua fé. A fé vem pelo ouvir. Se não ouve, ou ouve palavras de destruição, de tragédia, de morte, você não vai entender por que você não consegue viver o sobrenatural. Por que você não consegue desfrutar de saúde? Por que você não consegue prosperar na sua vida financeira? E por aí vai. Por que a família não é liberta? Não entrega a vida a Jesus? Por quê? Por quê? Porque eu estou gastando tempo demais ouvindo coisas que não acrescentam a minha fé. Escolha, a escolha é sua. Deus não vai escolher as programações que nós assistimos. Deus não vai escolher as pessoas com quem nós andamos. Deus não vai, irmãos. Quem escolhe somos nós. Então isso é muito sério. É muito sério. Eu estava, irmão, sexta-feira. Eu saí do trabalho, falei na quarta-feira e quinta com a Roberta. Marca a consulta da Denise ali no posto, porque ela tem a consulta quinta-feira, eu tenho que trocar as receitas dela, já pegar o remédio que está acabando, e ela não pode ficar o final de semana sem remédio. A Roberta marcou, conseguiu para sexta-feira, 7 horas da noite. Eu saí do trabalho, peguei ela ali e fui aqui para o posto de Coqueiral. Quando chegou lá, irmãos, eu já tinha visto, né? Mas se eu olhei para o rosto da minha irmã, pensa num rosto ferido, com pus no rosto, casca de ferida, e ela não podia nem tirar, porque senão saía sangue. Eu falei assim, não dá para você tirar aí um pouquinho assim, não? Ela, não, sai sangue. E umas casquinhas estavam soltando já, de pus. Vocês já viram? Tinha um homem em Vila Velha, no centro de Vila Velha, que tinha as pernas feridas e cheia dessa secreção. Não sei se vocês lembram, eu ficava na frente do banco ali, do Bradesco, ali, aquela região ali, é uma coisa horrível. Não sei se ele fica lá ainda, ou se já partiu, não sei. O rosto dela começou a desenvolver isso, umas feridas. E a gente falando, né, tem que marcar o dermatologista, marcar, mas na sexta-feira, irmãos, quando eu vi, ela estava lá dentro do posto, com aquele rosto, eu falei, meu Deus, não dá. E eu me compadeci ali, eu falei assim, meu Deus, que situação. Aí tava vazio, né, lá, né? Se tivesse mais cheio, eu tinha levado ela para um cantinho, mas como estava vazio, só tinha eu, Roberta, Sofia e ela, e 2 atendentes assim, a gente ali mesmo, chamei as 2, Sofia também, e fizemos uma oração por ela. Uma oração para Deus curar, libertar o rosto dela, a pele dela daquilo. Aí, irmãos, fizemos a oração. Mamãe também falou que fez também em casa a oração por ela. E quando foi domingo, acho que foi domingo, né, que minha mãe viu, eu fui ver, foi, hoje é que dia? Quinta. Eu fui ver depois, dias depois, né? Terça-feira, minha mãe comentou lá na reunião, na casa da minha sogra, Denise amanheceu com o rosto limpo. Eu orei por ela. E aí eu pensei, fiquei me lembrando, meu Deus, eu também me lembro que eu fiz uma oração pedindo a Deus, clamando a Deus pelo rosto dela, porque aquilo mexeu comigo.
E aí, irmãos, eu me lembrei, foi lá no posto, sexta-feira. E aí, eu vim aqui trazer mamãe. Irmãos, quando eu fui no quarto, eu falei assim, não, eu tenho que ver isso. Irmãos, quando eu entrei no quarto e olhei para o rosto dela, limpo. O rosto limpo. Irmãos, eu fiquei... Se ela tivesse tomado um medicamento, pele, geralmente é uma coisa que não fica assim, curada. Ela vai melhorando. Mas foi algo assim, tão rápido, de sexta-feira para domingo, segunda, o rosto dela está limpo. E ela, na hora que ela me bateu o olho, ela falou assim, Daniel, Jesus me curou. Ela começou a falar, Jesus me curou, Jesus me curou. Jesus... E eu fiquei assim, gente, Deus, quando Ele fala que Ele quer fazer, Ele já fez, Ele levou as nossas enfermidades, Ele não está brincando. Quando Ele fala, creia e ore, ame, né? Tem que amar, ame e ore. Creia no amor dele por você. Quando você for orar por você mesmo, você tem que crer que Ele te ama. Se você tiver essa dúvida, se Ele quer ou não, logo você está duvidando desse amor. Então, creia que Ele te ama e que Ele não tem essa escravidão para a sua vida. A Bíblia fala que Jesus, certa vez, num dia de sábado, Ele viu uma mulher encurvada, que por 18 anos, Jesus fala, por 18 anos, Satanás tem aprisionado essa mulher. Mostrando, irmãos, que a doença, a enfermidade é uma prisão. Que Jesus veio para nos libertar dela. E aí, quando eu vi aquilo, eu me lembrei também da situação quando Jesus curou o leproso. Tem até um filme que eu vi, que Jesus encosta a mão no rosto do leproso. E a lepra você não podia encostar nela. Inclusive o leproso tinha que manter uma distância. Se ele se aproximasse de pessoas saudáveis, ele era apedrejado. Então ele tinha que ficar longe, porque pega. E aí Jesus vai e toca no rosto do homem. Pensa bem, irmãos, pensa bem. Não podia tocar. Jesus vai e toca no rosto dele e fica limpo o rosto do homem. E eu me lembrei disso. E nós fizemos a oração e graças a Deus, irmãos, sabe, algo que a pessoa não sabe o que fazer, não dá para passar nada, aquilo não sai, coça, ou então fere, e ela estava envergonhada lá no posto. A médica chegou e realmente, irmãos, a gente ficava constrangido das pessoas olharem para o rosto dela. E graças a Deus, ela hoje é quinta, terça-feira eu cheguei lá e tive o prazer de ver, irmãos, um rosto completamente diferente do que eu vi sexta-feira. Então, o que a gente precisa aprender com isso? Jesus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida. Agora, depende daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está alimentando o nosso coração. Por quê? Quando a gente estiver diante de pessoas que precisam de uma palavra de salvação, de uma palavra de libertação, de cura, enfim, nós não vamos ter essa fé para impor as mãos, nós não vamos ter essa fé para pregar a palavra com sabedoria, com amor, com fé, com ousadia, nós não vamos ter. Por quê? Porque o nosso coração não se encheu de fé como deveria ter se enchido. Então aí nós vamos ficar envergonhados, amedrontados, duvidosos se Deus vai fazer ou não, porque a gente não se alimentou, tá? Então a gente precisa disso, alimentar o nosso coração para que a gente possa ser usado por Deus. E outra coisa, irmãos, volto aqui, né? Em que a gente se ocupa? Em que a gente se ocupa? Era uma sexta-feira, eu poderia estar em outro lugar. Eu estava ali no posto com ela. Então, às vezes, aquilo que você olha e fala assim, estou perdendo tempo com isso. Estou perdendo tempo com essa pessoa. Estou perdendo tempo com esse problema. E Deus está falando, sabe o quê? Eu estou te dando uma oportunidade de ser uma bênção aonde você está. Você está perdendo a oportunidade de ser uma bênção na vida dessa pessoa. Você está perdendo a oportunidade de ser uma bênção nesse lugar que você está. E você está reclamando da vida. Por quê? Porque você queria estar num lugar onde a sua carne tem conforto. Que é onde? Lazer.
o meu sofá, a minha TV, enfim, o que você gostar de fazer. É errado gostar de fazer coisas? Não, claro que não. Agora, Deus tem outras prioridades. Prioridades para Deus: pessoas necessitadas, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, pessoas que precisam da fé de alguém, porque elas não conseguem crer, elas vão depender da sua fé, até que elas recebam e também cresçam na fé. Então, irmãos, a gente precisa rever. A palavra de domingo foi sobre isso, né? Rever as nossas prioridades, rever as nossas motivações, e Deus vai nos usar. Amém? O que declaramos, as palavras que saem das nossas bocas. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? A cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Tem que ter coragem, tá? Tem que ter coragem para ter palavras de cura, palavras de vida, palavras de sabedoria, palavras de amor. Tem que ter coragem, tem que ter renúncia. Não é daqui para ali que a gente vai desenvolver, mas a gente precisa desenvolver essas coisas, tá? A gente precisa desenvolver. E aí, quando fala aqui, né, das palavras, como eu faço? Porque eu tenho dificuldade. Quando a situação complica, o desafio aumenta, eu não consigo controlar os meus lábios, ou eu me calo, não consigo falar nada. Como fazer isso? Como ter essas palavras de vida, de cura, de saúde? Como? Pela fé, ouvindo sobre fé e crendo, tá? Por isso que você não tem escolha, nem eu, você tem que crer, eu também. Por isso que esse negócio, tá? Eu falo, larga esse negócio de que Deus faz se Ele quiser. Larga isso, por quê? Isso tá te atrapalhando a crer de verdade. Tem coisas, é claro, Deus faz se Ele quiser, irmãos. Tem coisas, mas nem tudo. Tem coisas que Ele já quer. Tem coisas que você tem que ter certeza que Ele quer. Entende? Quando eu era solteiro, eu tive que ter certeza que Ele queria que eu me casasse. É ou não é? Eu tinha que ter essa certeza para Ele me dar a esposa. Eu tive que crer e Ele cumpriu. Eu tive que crer que eu ia ter um filho ou uma filha. E Deus me abençoou. Tem coisas que você já tem que saber se Deus quer ou não para sua vida, tá? Tem coisas que você só vai descobrir mais para frente, o que Ele quer para você. Mas tem coisas que você tem que saber. E aí, você tem que saber que Deus quer que as suas palavras sejam palavras de vida, palavras de cura. Você tem que ter certeza disso. Agora, primeiro ponto é essa fé. Segundo ponto, perseverar. Perseverar, irmãos. Por isso que é importante você estar aqui ouvindo essas coisas. Você não vai ouvir isso aqui em lugar nenhum. Eu ouço na internet, é diferente. A internet você vai ouvir alguém que não é o seu pastor. Você vai ouvir alguém que você faz se você quiser o que está lá. Agora do seu pastor não. Aqui, as minhas palavras te forçam de alguma maneira a acreditar. Por quê? Porque você tem um convívio. É no convívio, irmãos, que nós somos desafiados. É no convívio. Convivência. As pessoas hoje não querem conviver mais umas com as outras. Sabe por quê? Porque tem a internet. Então eu não estou gostando mais da sua presença, eu vou para o meu canto, você vai para o seu. Hoje nem pais e filhos se convivem mais entre si. Cada um está no seu celular, no seu computador. Por quê? Porque as pessoas não amam, elas estão perdendo o amor. Só convive quem ama, quem está disposto a renunciar, a refletir, a crescer, a amar mais, a ter mais paciência, a interagir. E aí você acaba sendo forçado a crer. Porque você está se expondo aqui, você está ouvindo constantemente o seu pastor falar. Então por isso que é importante você estar aqui perseverando em ouvir. Por quê? Você vai para casa
e o Espírito Santo vai te fazer refletir em tudo isso. Eu preciso estar aqui, irmãos, falando essas coisas. Eu preciso estar aqui ouvindo essas coisas, porque se eu não medito nisso aqui, preparo essa palavra e trago para vocês, eu esfrio na minha fé. Então nós dependemos dessa palavra. E aí então como que eu faço para fazer essas escolhas, todas essas escolhas? É deixando o Espírito Santo fortalecer o seu coração. É você acreditar que a palavra dele é vida, e à medida que você ouve, ela vai entrando, e você medita nela. Pega esses versículos, marca na sua Bíblia e volte a ler. Quantas vezes vocês já ouviram, irmãos, eu falar, citar todos esses versículos que eu citei aqui hoje? Quantas vezes? Talvez centenas, de vezes. Por quê? Porque todo dia você come arroz com feijão, eu falo isso aqui. Então a gente também precisa ouvir essas coisas sempre, tá? Para fortalecer o nosso coração. Vamos orar, agradecer ao Senhor.